presidente Jair Bolsonaro fez um apelo à população para que pressione os deputados a manterem a vigência dos decretos que flexibilizam as regras para o porte de armas no país. Durante transmissão ontem pelo Facebook, Bolsonaro também reforçou a importância da reforma da Previdência para o crescimento da economia brasileira e trazer investimentos e empregos ao país. Veja só. Após derrota sofrida no Senado esta semana, Bolsonaro fez um apelo à população para que pressione os deputados a manterem a vigência dos decretos que flexibilizam as regras para o porte de armas no país. Durante a transmissão ao vivo, que realiza toda quinta-feira em sua página do Facebook, o presidente afirmou ter certeza que a Câmara vai reverter a decisão tomada pelos senadores, que aprovaram a derrubada dessas normas. Eu acredito que a Câmara vai reverter essa situação. Terça ou quarta-feira a Câmara deve votar essa questão. E você deve procurar seu deputado federal. Antes que alguém fale que eu estou interferindo lá no Legislativo, deixo claro que é comum, quando se aprova um projeto de lei lá na Câmara, no Senado, e vem para a minha mesa, é comum comparecer deputado e senador me procurando para que eu vete algum dispositivo. Então é comum acontecer isso aí, é natural, faz parte da democracia. E eu, da minha parte agora, também estou pedindo para os deputados federais que não acolham o decidido pelo Senado. Isso é democracia. E estou pedindo para você, eleitor, cidadão, que procure o seu deputado federal para pedir também que ele não acolha, não vote favorável ao projeto que está vindo do Senado, que vote pela manutenção do decreto das armas. Durante a transmissão, Jair Bolsonaro se mostrou otimista em relação ao andamento da reforma da Previdência e afirmou que a proposta não é do governo, e sim do Brasil. Com a aprovação da nova Previdência, investimentos virão para cá, o emprego aparecerá também, a violência vai diminuir, temos tudo para dar certo. Vamos ter fé, confiança, e eu tenho certeza que o Parlamento, Câmara e o Senado votarão favorável à reforma da Previdência, porque ela não é a minha reforma, é a reforma da Previdência do Brasil. E durante declaração à imprensa, depois de evento evangélico realizado em São Paulo, Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de disputar novo mandato em 2022, contrariando aí discurso de campanha quando defendeu o fim da reeleição. É a primeira vez que o presidente trata do assunto de forma mais explícita depois de eleito. Segundo Bolsonaro, se não houver uma boa reforma política e se o povo quiser, ele estaria disposto a se reeleger. Sobre essas declarações do presidente Bolsonaro, a gente conversa com o Miguel Daúde, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Miguel, tudo bem? Boa tarde, Kelly, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado por vocês estarem aí nos prestigiando. Apesar de ter sido feriado, foi um dia bem agitado essa quinta-feira. O que você acha aí dessas declarações do presidente em relação a se reeleger? Ele disse que isso não aconteceria no primeiro mandato, quando ele ainda era candidato. O que você acha disso agora? Bom, eu acho que nós temos que colocar esse assunto no contexto, né? O presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, ele defendeu uma reforma política, onde a reforma política terminaria com a instituição da reeleição. E, neste caso, ele se colocaria já, né, que essa reforma, que inclusive o mandato dele já nesse período também fosse atingido por essa reforma. Agora, o que nós estamos entendendo é que ele reafirmou essa posição. Ele disse o seguinte, olha, se não passar, isso foram as palavras dele, se não passar a reforma política, eu vou ser candidato, lógico. Né? O que ele concorda? Ele concorda que se passe a reforma política e nessa reforma política, se não houver a reeleição, ele não será candidato. Agora, como isso não vai acontecer, que ali eu vou explicar por que não vai acontecer, o Bolsonaro é candidato legitimamente, eu acho que ele tem que ser candidato mesmo. Uma outra interpretação que eu particularmente dou, que não existe na imprensa, é que ele também fez isso, talvez para desviar um pouco a atenção do que está ocorrendo com o Sérgio Moro, né? Porque você sabe que o candidato, quando se antecipa muito antes do período, ele vai sofrer exatamente restrições, vai sofrer ataques. Agora, a posição do Bolsonaro é o seguinte, mais ataque que eu já estou sofrendo não vai acontecer. Mas por que Bolsonaro defende a não reeleição, a instituição da não reeleição? Porque você sabe que existe em torno de quase 3 bilhões de reais que são colocados nos partidos políticos. Então,
A pessoa que está no cargo, o deputado que está no cargo, hoje um deputado custa para o país R$250 mil por mês. E parte dessa verba provavelmente é utilizada para firmar o nome do deputado. O governador, que está no cargo, ele tem a máquina pública e tem as verbas partidárias todas, dos partidos, para poder fazer a sua campanha. Então, ele estaria em vantagem em relação àquele candidato que não tem nada disso. Então, a instituição da reeleição defendida para o Jair Bolsonaro, para não ter a reeleição, é exatamente em decorrência dessa situação que acaba mascarando o processo eleitoral com fortes vantagens àqueles que estão no cargo. Agora, eu pergunto, Kelly, você acha que os parlamentares vão aprovar uma reforma política onde a reeleição ela não será possível? Nunca. Esqueçam isso. O Congresso está aí. Está dando mostra do que ele é capaz. Esse pedido do Bolsonaro em relação ao porte de arma, outros pedidos que existem, eles não estão ali para resolver o problema do Brasil. O seu Rodrigo Maia, como presidente, ele já está aliado aqui em São Paulo com o Dória, que o Dória é candidato em 2022, claramente. Por quê? Porque eles já sabem que não vai passar. Hoje começa oficialmente o inverno. Para mais detalhes sobre essa nova estação, a gente vai conversar com a Heloísa Pereira e a gente quer saber como é que devem ficar as temperaturas nos próximos meses. Você vai falar um pouquinho aí, um apanhado de todas as regiões, é isso, Heloísa? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Vamos conversar um pouquinho então sobre esse inverno de 2019. Fala aí pra gente, então. Tem frio? A gente já percebeu que na região sul e sudeste já começou um pouco a cair as temperaturas. Vai ter frio? Tem previsão de geada? Como é que vai ficar? Olha, Kelly, então, esse ano as pessoas estão tendo a sensação de que o frio chegou um pouquinho mais tarde durante o outono, Foram apenas 2, 3 massas de ar mais frio que conseguiram atingir o centro-sul do país e realmente essa sensação é verdadeira. O frio está atrasado com relação a anos anteriores. E isso porque a gente tem a presença do fenômeno El Niño esse ano no inverno de 2019. Então, depois de 4 anos desse fenômeno lá no inverno de 2015, ele volta a acontecer em áreas do país. E o produtor já fica meio assustado, Opa, 2015, inverno com El Niño, teve excesso de chuva em áreas do centro-sul, Kelly, e o que prejudicou bastante as atividades de campo. Só que diferente do El Niño de 2015, que tinha forte intensidade, esse tem fraco e deve permitir a grande alternância entre períodos de chuva, períodos de melhoria. Então, apesar da gente ver aqui no mapa chuva acima da média para grande parte do centro-sul do Brasil, todo o Rio Grande do Sul, também parte do Paraná, até o oeste de São Paulo, a gente vale ressaltar, que é chuva acima da média, quando as instabilidades chegarem ao centro-sul do Brasil vai ocorrer com volume acima do esperado. No entanto, tem grande alternância, o produtor pode ficar mais tranquilo porque esse El Niño tem fraca intensidade e não deve manter chuvas aí tão expressivas que atrapalhem as áreas produtoras. No Brasil Central, Kelly, entre Sudeste e Centro-Oeste, a maior parte das áreas produtoras devem ficar aí com chuva pelo menos dentro, muito próximo da média normal, não tem previsão de chuva acima da média. No Nordeste também a gente tem visto as ondas de leste, os ventos úmidos vindos do oceano funcionando, trazendo chuva para as áreas de canas-de-açúcar e o Mato Piba indo muito bem com relação à chuva, porque está o tempo mais seco, favorecendo as atividades de campo e assim devemos continuar. E aí, com relação à temperatura, Kelly, se a gente observar grande parte do mapa aqui em vermelhinho, laranja, amarelo, isso indica que os modelos de previsão estão indicando uma condição de temperatura acima da média. Mas aí o produtor já se pergunta, será que vai ter onda de frio? Será que a temperatura vai cair? Vai ter geada aqui na minha área produtora? Olha, não é que não vai ter onda de frio, não é que não vai ter condição para geada, mas o risco de entradas de ondas de ar frio intensas durante o inverno com a presença do El Niño, ele é menor. Então, a gente na meteorologia está comentando que as ondas de ar frio vão ser menos frequentes e também vão durar menos durante esse inverno de 2019. Agora vamos falar um pouquinho por região, No sul do Brasil, então, começamos aí o inverno nos primeiros dias com tempo mais estável, mas atenção, viu, Kelly? Na semana que vem tem chuva forte voltando para o Rio Grande do Sul, associada a uma nova frente fria, e a temperatura vai cair muito. A gente vai ver que na semana que vem tem expectativa de 4 graus aqui para a região de Vacaria, no final da semana que vem, e aí a gente começa a observar o risco para geada. Só que isso vai acontecer mais em pontos altos da Serra Gaúcha Catarinense. Até para a Serra, isso é bom, para a concentração de açúcares nas uvas. Agora vamos falar do Brasil Central, os primeiros dias do inverno com tempo mais seco, estável, mas tem boa notícia para o produtor do estado de São Paulo. Olha,
Está vindo chuva para a região produtora de uva, de Jundiaí, também hortaliças. Então, os primeiros dias, essa viradinha de mês entre junho e julho, vai ter condição para instabilidade, cerca de 40 milímetros acumulados aí na região de Jundiaí. Então, olha, de uma forma geral, é uma alternância bem grande, né? Depois a gente vai ter um período de tempo seco que vai favorecer a vida do produtor, principalmente aquele produtor que está fazendo colheita, que está fazendo moagem da cana. A chuva vem, mas também não dura muito, mas pelo menos ela atinge as regiões e garante a umidade do solo. Agora, entre norte e nordeste, é comum a gente ver o interior do Nordeste e o sul da região norte com tempo mais estável e o extremo norte do país continua com chuva. A gente viu lá no mapa que a previsão é de chuva abaixo da média para algumas áreas do extremo norte do Brasil. Só que por lá tem muito calor, tem muita umidade, então apesar da chuva não atingir a média, ela ainda assim tem bastante frequência, viu, Kelly? E com relação às chuvas aqui da faixa leste nordestina, a gente começa aí essa virada de mês. Vai para a reta final do mês de junho ainda com expectativa de chuva e o produtor já estava ficando um pouquinho preocupado, apreensivo, porque nessa faixa aqui, desde Alagoas até o Rio Grande do Norte, esse início de mês de junho já teve mais de 500 milímetros de chuva em alguns pontos. Então, essa diminuída, essa perda no fôlego aí dessa chuva na reta final do mês vai ajudar o agricultor por lá também, viu, Kelly? Ok, e me diz uma coisa, como é que fica aí a questão do Matopiba, sertão nordestino, como é que fica essa situação? Durante o inverno, né, é bastante comum uma massa de ar mais seco predominar por lá, só que para eles não tá ruim essa situação não, viu, Kelly? Essa condição de tempo seco. Principalmente porque eles estão tentando finalizar a colheita do algodão, finalizar a colheita do milho segunda safra, então o tempo continua estável, continua favorecendo eles. E por esse El Ninho ser fraco, Kelly, já dá para pensar lá na safra 2019-2020. Não tem grandes atrasos na estação chuvosa para retornar para as áreas do Matopiba, então a gente pode tranquilizar o agricultor e falar que esse inverno tem um clima dentro da normalidade para eles e com condição de tempo aberto que nessa época do ano acaba favorecendo as atividades de campo. As cotações do café nos contratos mais longos na Bolsa de Nova York recuperaram o patamar de $1 por libra-peso, mas mesmo assim seguem em queda. O motivo é a percepção do mercado de que a safra brasileira, apesar de ser negativa este ano, deve ter uma produção acima do esperado no próximo ciclo. Essa análise é do diretor da Comexim, Rodrigo Costa, que fala ao vivo com a gente agora por Skype. Boa tarde, Rodrigo. Basicamente, o que impacta aí no mercado é a projeção de oferta maior para a safra brasileira? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Sem dúvida nenhuma, os agentes eles têm uma percepção de que a safra que o Brasil está acabando, enfim, agora, essa safra que vai de julho a junho, foi uma safra maior, dado que as exportações foram grandes, que o consumo interno também ele é satisfatório, e existe uma estocagem ainda razoável. Então, em cima disso, o mercado acredita que a safra atual que o Brasil está colhendo possa ser dentro desses patamares que já têm sido divulgados há algum tempo, né, pelos agentes privados, e principalmente, como você bem disse, a expectativa para a safra 2021 acaba sendo bastante grande. Então, isso tem impedido que os agentes possam querer aumentar a sua posição comprada, já que eles acreditam que pode ter ainda uma pressão vendedora, não só dos estoques que estão sendo carregados, mas também da necessidade de venda que possa acontecer de agora em diante, e também da safra futura, porque o Brasil, avançado como ele sempre aproveita para fazer as negociações futuras baseadas aí na curva do dólar e também do próprio mercado, que tem os preços futuros mais caros do que o presente. Então, isso impede que a gente possa estar, nesse momento, mudando de patamar muito acentuadamente, muito embora a gente está conseguindo se manter aqui ao redor de $1. Mas a gente tem visto aqui que no mercado interno, no B3, tem variado bastante. Como é que você faz essa análise aqui dentro do mercado interno? Está em alta agora, eu acho né? que tem a BMF ela acaba sempre seguindo um pouco o que acontece aqui em Nova York, né? São contratos similares, né? De uma certa forma, enfim, é do Arábica. Então, aqui a gente também tem tido bastante oscilação, você vê, né? Ontem mesmo foi feriado no Brasil, a gente teve uma puxada forte aí de quase 4%, então é significativo o movimento, né? 4% na verdade, e eu acho que está girando bastante em torno dessa questão macroeconômica, quer dizer, o Fed, o Banco Central Americano, ele está indicando que pode eventualmente diminuir a taxa de juros aqui, então isso faz com que o dólar perca um pouco de valor, logo o real também se valoriza como outras moedas. Eu acho que isso acabou mudando um pouco a dinâmica. Tem uma coisa curiosa que aconteceu, a gente está agora no período de notificação, ou seja, no período de entrega
do contrato de juros de Nova York. E a diferença de preço entre o contrato de julho e o contrato de setembro, ela acabou estreitando um pouquinho. Isso sinaliza algum tipo de demanda para os estoques certificados, talvez em função de uma preocupação que exista com a qualidade no Brasil. É um sinal relativamente forte, mas ainda assim ele é muito pontual, eu creio, para a gente ficar demasiadamente animado. Se tudo se manter como a gente está vendo, ou seja, o real firmar mais ainda e a gente continuar vendo esses spreads estreitando, a gente talvez possa ao menos ter visto já as mínimas do mercado. Mas a gente tem que esperar um pouco mais, porque, como você bem notou, as oscilações têm sido bastante grandes recentemente. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse www.canalrural.com.br.